E chegamos ao fim desta série de programas na Rua de São Francisco, assim chamada por aqui ter existido antigamente o convento da Ordem Franciscana. Dele dizia Gaspar Frutuoso o seguinte: além da Sé, para o ponente, um tiro de besta esforçado está de fronte o Mosteiro de São Francisco da Observância, de boas oficinas, como um dos mais nobres e graves do reino, que terá até 50 religiosos. Tem uma igreja muito grande e lustrosa, em a qual há 8 capelas muito ricas e 2 altares, afora o da Capela Mor, e grande cerca, dentro da qual tem água de levadas, com que regam muita hortaliça, de couves murcianas, berinjelas, cardos e da mais que há. E pomar de árvores de espinho, palmeiras, ciprestes, pereiras, romeiras e toda a frescura que se pode ter de frutas e ervas cheirosas, sem ter necessidade das de fora. Tem também dentro muitas uvas, e é gente de tanta caridade que no verão ajuntam de esmolas 30 pipas de vinho. Dizem em missa 1 hora ante manhã, onde concorre muito povo. Dão muitas esmolas à sua portaria. Tem o púlpito e sempre, entre eles, há 4 ou 5 pregadores. A Rua de São Francisco vai da Avenida Arriaga até à Rua da Carreira. Metade dela é definida pelo Jardim Municipal e pelo edifício da Madeira Wine, repositório da memória da produção do vinho Madeira. A outra metade é ladeada por casas de habitação e um novo centro comercial. Os franciscanos, trazidos por Zarco, terão sido os primeiros padres a dizerem missa na Madeira, a que se juntaram outros 2 que terá apanhado no Porto Santo em 1420, onde se teriam abrigado depois de um naufrágio. Depois do ataque dos corsários de 1566, chegaram os primeiros jesuítas, fundados por Santo Inácio de Loyola em 1534. Até aí, os franciscanos tinham sido os únicos religiosos existentes nas ilhas. Teriam na Madeira 2 hospícios, um em São João da Ribeira e outro na Ribeira Brava. 4 conventos de frades, sendo o de São Francisco, no Funchal, o de São Bernardino, em Câmara de Lobos, o de Nossa Senhora da Piedade, em Santa Cruz, e outro de São Francisco, na Calheta. E teriam também 3 conventos de freiras, todos no Funchal, o de Santa Clara, o de Nossa Senhora da Encarnação e o de Nossa Senhora das Mercês. A filha do segundo donatário, João Gonçalves da Câmara, Dona Constança, em 1492 fundou o primeiro destes, que foi o convento de Santa Clara, que, como dizia Frutuoso, é um mosteiro das freiras da observância, de grandes rendas e maiores virtudes, onde haverá 70 religiosas, das quais são 60 de véu preto, sobre uma rocha muito forte, muito amorado, com boas vistas para o mar e poucas para a terra, por causa dos seus muros serem altos e de pedra e cal, ainda que não seja muito grande cerca. Este convento, onde tantas mulheres encontraram respostas para as suas vidas, leva-nos a pensar no papel que a mulher desempenhou na expansão portuguesa e a não incorrer no erro de a menosprezar. Aquilo a que a historiadora Fina da Armada designa por gineco-cegueira. Quer pelo estatuto relativo à subalternidade das mulheres na sociedade durante os tempos, quer porque a história tem sido escrita maioritariamente por homens, ela não é pródiga no relato das façanhas femininas. Por exemplo, sabemos algumas coisas sobre os companheiros de Zarco e quase nada se sabe sobre as suas mulheres. Da mulher de Zarco, que se chamava Constança Rodrigues, sabe-se que governou a capitania na ausência do marido e que teve 7 filhos, dos quais 4 filhas, para as quais o pai procurou maridos convenientes em Lisboa. De Branca Teixeira, mulher de Tristão Vaz, sabe-se que a família se perpetuou no tempo com o seu apelido de Teixeira, tendo dirigido a capitania de Machico, depois do degredo do marido, por este ter castrado um indesejado pretendente a genro. Beatriz Furtado de Mendonça foi mulher de Bartolomeu Prestrelo, e sabemos o nome da sua terceira mulher, Isabel Muniz, pois uma filha sua, Filipa, casou com Cristóvão Colombo. Isabel foi capitã do Porto Santo. Sintomaticamente, para falarmos destas mulheres, tivemos que usar as imagens dos seus maridos, pois as suas são desconhecidas. Tal como é desconhecida a imagem da mulher de Gonçalo Aires, a mãe de Adão e Eva, as primeiras pessoas a nascerem na Madeira.
Apesar desta ignorância, o papel da mulher no povoamento da Madeira e do Porto Santo não se restringiu apenas a ter filhos e a fazê-los crescer, apesar de não serem tarefas menores nas difíceis condições de vida de então. Algumas tiveram um papel fundamental. Após a morte do filho do rei Dom Duarte, o infante Dom Fernando e herdeiro de Dom Henrique, a sua viúva, a infanta Dona Beatriz, tomou nas suas mãos a direção da Ordem de Cristo e a colonização da Madeira e dos Açores entre 1470 e 1483. Entre outras iniciativas, criou a Alfândega do Funchal. Isabel da Silva, mulher de Simão o Magnífico, deve ter governado mais a capitania do que o marido, sempre ausente em guerras e em gastos desmedidos. Os primeiros povoadores reconheceram o papel primordial da mulher, pois as terras eram dadas ao casal e, pela morte do marido, muitas ficavam a dirigir os seus negócios. É o caso da viúva, que tinha um engenho assinalado no mapa de Mateus Fernandes, e de muitas outras que foram donas de canaviais, apesar de nos documentos desse tempo serem referidas quase sempre ao nome do marido. Mulher de Fernando Pó, mulher de Pedro Álvares, etc. Lançando-se ao mar, os homens tiveram nas mulheres as permanentes companheiras e parceiras dessa grande aventura, que apesar do olvido da história, sempre souberam gerir bem o poder que sobre eles exerceram, usando com destreza todos os argumentos com que a natureza as dotou. Com inteligência, coragem, ternura ou beleza, sempre se desenvencilharam das apertadas malhas com que a sociedade as enrodilhou. Não se desconhecem a alegria e os seus jogos de sedução, a que não escaparam sequer, por breves períodos, algumas das ocupantes de alguns conventos de freiras da cidade do Funchal, criados para garantirem a virtude e o futuro das filhas de boas famílias. Ou então, o papel desempenhado por algumas das mulheres que aos homens mais livremente se dedicavam, numa altura em que elas eram poucas e eles muitos, apesar de confinadas em áreas reservadas como as mancebias. Nem todas as mulheres puderam ser rainhas e santas como Santa Isabel, ou Teodoras e Leonores da Aquitânia, nem combatentes como uma padeira de Aljubarrota ou uma Catarina de Santiago que defendeu Ceuta matando e ferindo inimigos. Mas sábio, já Séneca tinha dito que se os romanos eram os senhores do mundo, os senhores dos romanos eram as suas mulheres. Em Portugal não terá sido diferente, independentemente da lei mental com que Dom Duarte, em 1434, excluiu em favor dos filhos varões a mulher da sucessão de terras, bens e herdamentos da coroa doados a quaisquer pessoas, estabelecendo a indivisibilidade e masculinidade das transmissões. A requisição pela coroa dos bens doados, feita para garantir a centralização do poder real, foi uma injusta segregação da mulher mantida até ao século XIX. A história registra poucos nomes, como o de Dona Filipa de Lencastre, a mãe dos descobrimentos portugueses, ou de uma Isabela Católica, sua bisneta, que reunificou a Espanha. Na Madeira, o nome de uma Dona Guiomar, que comandou grandes interesses económicos, é uma das exceções que confirma a regra. Esquecemo-nos demasiado das mulheres, nobres ou escravas, religiosas ou pecadoras. Mães, esposas, amantes, as companheiras dos descobridores e construtores das nossas ilhas, foram elas próprias também povoadoras, desbravadoras de terras, comerciantes, agricultoras, marinheiras e combatentes. Pensando nas nossas mães, nas nossas mulheres e nas nossas filhas, que hoje partilham connosco aspirações e desafios, numa época em que a igualdade de oportunidades está consagrada na sociedade democrática e livre em que vivemos, melhor compreenderemos a difícil e corajosa vida das bravas mulheres que construíram a nossa cidade e o papel fundamental que desempenharam numa história que as não ressalva, mas sem elas não existiria. Com a mulher, com quem tudo começa, quisemos acabar esta série de programas em que, passeando no tempo, percorremos as ruas do Funchal, prestes a comemorar 500 anos da sua elevação à cidade. Esperamos que eles vos tenham trazido algum prazer e proveito, tal como nos proporcionou conhecimentos e nos obriga a ter mais cuidado e atenção com a cidade em que vivemos. Finalmente, queremos recordar todos aqueles
que se têm dedicado à história da Madeira e cujos conhecimentos tornaram possíveis estes programas, bem como direções e funcionários de museus, arquivos, bibliotecas e editoras que nos cederam materiais iconográficos para os podermos realizar. A todos, muito obrigado. E pronto, até o próximo programa, numa próxima série. Todos os que fizeram estes programas desejam que passem todos muito bem. Uma produção Edicarte, com Eduardo Costa Produções, para a RTP Madeira, com o patrocínio de Funchal 500 anos.